Quero então te convidar agora a nós abrirmos nossas Bíblias e lermos um texto e meditarmos na palavra. Antes de nós lermos o texto, eu queria te dizer que o título da minha mensagem é Lembre-se dos Milagres. Então eu quero convidar você a estar comentando aí, tanto no Facebook quanto no YouTube, colocando nos comentários, com uma breve frase, um milagre que você já viveu, um milagre de Jesus que você já viveu. Hoje é o dia de nós lembrarmos dos milagres. Hoje é o dia de nós lembrarmos dos milagres. E, meus irmãos, eu quero começar essa palavra te dizendo que a Bíblia, por várias vezes, mostra pessoas passando por desertos. Os momentos de dificuldades, muitas vezes, são chamados de desertos. E nesses desertos, eles viveram provações, testes, né, diversos. E eu quero te compartilhar hoje 3 verdades sobre a vida real que a Bíblia traz. 3 verdades bíblicas sobre a vida real. E a primeira verdade é que todos nós passamos por desertos. Todos nós passamos por tempos difíceis, por dificuldades. Interessante você olhar a Bíblia e você perceber que a Bíblia é o livro que conta histórias de pessoas, é cheio de histórias de pessoas que passaram por desertos, né? Literalmente e também como metáfora para dificuldades, né? Por exemplo, Abraão, José, Moisés, Jó, Jeremias, José e Maria, Jesus mesmo passou as suas aflições, os apóstolos e etc, etc, etc. Então, a Bíblia é repleta de história de pessoas que passaram por desertos, então ela garante que nós viveremos tempos desafiadores, tempos de deserto. Jesus disse certa vez, João 16:33, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo, no mundo passarão por aflições, né? Em outros textos Jesus reafirmou isso, né? Sabe, irmãos, que eu estava pensando que não são só os personagens da Bíblia. Todos nós podemos encontrar e ouvir histórias de pessoas que viveram em desertos, passaram por desertos, né? Se você perguntar para o pastor Cabral, ele pode te contar histórias de desertos que viveu. Se você falar com o pastor Marcelo, você pode ouvir desertos que ele viveu, e eu penso em desertos financeiros, eu penso em desertos emocionais. Você pode falar com o Rodrigo, e eu estava me lembrando que ele tem histórias de deserto para te contar, né? Você pode falar com o pastor Pedro, já falou aqui algumas vezes, pode te contar histórias de deserto. Então, diversas pessoas no nosso meio, eu estou citando os pastores porque eu conheço eles mais de perto, né? Mas várias pessoas, eu mesmo posso te contar histórias de deserto financeiro que vivi, do tipo, uma época em que eu não sabia o que eu ia comer no dia seguinte, né? Então, vivemos desertos e isso é inevitável, meus irmãos. E nós estamos agora como o mundo vivendo um deserto, passando por um deserto, né? O mundo está vivendo um deserto. Bom, então se a primeira verdade é que todos passam por desertos, a segunda verdade é a seguinte, a segunda verdade é, você pode entender uma coisa sobre o deserto importante. O deserto te convida a olhar para cima. O deserto nos convida a olharmos para cima. Então, o texto que eu queria ler inicialmente contigo é Tiago 1, capítulo 2, capítulo 1, versículo 2 até o 4, que diz: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé de vocês, da fé que vocês têm, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então o Tiago começa no capítulo 1 ali, falando que nós deveríamos ter alegria por passar pelas dificuldades, pelas provações, porque elas vão nos ajudar a sermos aperfeiçoados. Ele diz no final que o objetivo é que nós sejamos perfeitos e íntegros. Então, ele está dizendo que as provações
servem para que a gente olhe para cima e a gente cresça, e a gente avance na fé, na perseverança, rumo à perfeição. E sabe o interessante desse capítulo de Tiago? É que nesse contexto que vem a seguir, ele começa a falar várias coisas, e especialmente dizendo que os ricos, eles vão acabar entendendo que a vida é passageira e etc. E logo em seguida, no versículo 16, ele vai dizer o seguinte: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, irmãos, eu consigo olhar para esse capítulo e entender uma coisa: o deserto serve para que eu olhe para cima e para que eu entenda, tudo o que é bom tem que vir de cima, o que eu preciso nesse momento vem de cima. Então, a gente tem visto as pessoas falarem, esse vírus, essa situação nos mostra como nós somos pequenos. Pois é, se cumpre o propósito que o Tiago estava falando aqui da aprovação. A aprovação nos mostra que nós precisamos olhar para cima, e que toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom vem dele, vem de Jesus, vem do Senhor. Então a aprovação, meus irmãos, esse momento que nós estamos vivendo, é momento de olharmos para cima. Deus está nos convidando a nós olharmos para cima, a nós esperarmos por Ele, nós buscarmos Ele. E interessante que a aprovação, ela é então uma oportunidade de nós termos uma vida melhor. Em Romanos 12, 2, diz o seguinte: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, a aprovação, o deserto, é o momento de você deixar Jesus transformar você. Deixar Jesus transformar você. E como que isso vai ser feito? Você olhando para cima. O deserto está te convidando a você olhar para cima e deixar que Jesus te faça uma pessoa melhor. Jesus te transforme, Jesus te molde, Jesus te prepare. Interessante, irmãos, que eu citei a vida aqui dos pastores e a minha, e nós passamos por esses desertos, especialmente um pouco antes de nós entrarmos para o ministério. É como se Jesus estivesse deixando a gente passar por desertos financeiros e outros, exatamente para que nós fôssemos preparados, transformados, moldados na nossa fé, na nossa perseverança, no nosso caráter, né? Então a aprovação, meu irmão, é uma oportunidade para você ter uma vida melhor. É uma oportunidade de você olhar mais para cima e de você receber mais graça do Senhor. E quando nós confiamos em Jesus e buscamos Ele, tudo muda. Tudo muda. Então eu queria te encorajar nesse dia, te encorajar a olhar para cima. Quero te encorajar a você olhar para cima. Que nesse deserto você esteja olhando para cima. Jesus está te convidando a olhar para Ele como você nunca olhou, a buscar Ele como você nunca buscou. A aprovação é a tua oportunidade de ter uma vida melhor, de viver de uma forma diferente, de viver mais ligado com Ele, de receber o que é bom mesmo, que vem só dEle, que vem só do alto. Nosso momento de deserto para melhorarmos nossas vidas. Amém? E eu quero te convidar, então, para nós olharmos para o terceiro princípio, a terceira verdade bíblica, e a mais importante que eu quero te trazer hoje, é que Jesus é um Deus de milagres. Jesus é um Deus de milagres. Se você está perto de alguém aí, fala para essa pessoa: Jesus é Deus de milagres. É Deus de milagres. Sabe, irmãos, que eu estava pensando sobre esses que passaram pelo deserto e eles viveram milagres. Eles olharam para cima, eles buscaram o Senhor e eles viveram milagres. Eu estava tentando lembrar dos milagres que Jesus fez na minha vida. Hoje é dia de se lembrar dos milagres. O deserto é o lugar de nós lembrarmos dos milagres, que Jesus faz milagres. E eu estava me lembrando de um tempo que nós estávamos lá na congregação em Gravataí, e lá a nossa cantata precisava ser feita na rua, porque o nosso espaço servia para umas 60 pessoas, e nas nossas cantatas de Natal, que nós fazíamos sempre na rua, recebíamos lá 150, 200 pessoas que vinham assistindo. E naquele dia estava chovendo pela manhã, amanheceu chovendo, e as pessoas me perguntavam: vamos cancelar? Vamos cancelar? Vamos cancelar? E eu fui orar e entendi: não vamos cancelar. Quando chegou
a hora do meio-dia ali, cessou a chuva, nós fomos para lá, a gente preparava muita coisa manual, instalação elétrica, etc. Passamos a tarde preparando lá na rua toda a situação, apresentamos a cantata, foi tremendo, tinha lá umas 200 pessoas novamente, terminou a cantata, celebramos e tal, nos alegramos e etc. Depois de terminado tudo, desmontado tudo, começou uma chuva forte, depois da cantata. Então, Jesus ouviu o nosso pedido para que a chuva parasse. Jesus, Ele ouve quando nós pedimos, e Ele faz milagres, muitos milagres Ele faz. Interessante que a gente precisa se lembrar desses milagres. Agora eu queria te convidar, e esse é o texto central aqui da mensagem, a ler Hebreus 11, que nos fala sobre fé. Você já deve ter lido esse texto. Nos primeiros 2 versículos, o texto fala: ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, a convicção das coisas que não se veem, e os antigos tiveram bom testemunho nessa área. E aí eu queria ler contigo a história de alguns homens. O texto continua falando, fala sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé, e de repente fala sobre Abraão, alguma coisa que eu queria ler contigo. Versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Meus irmãos, quem de vocês iria sair andando sem saber para onde ia, simplesmente porque Deus disse: vai, sai, e não me pergunta onde, sai, e ele saiu sem saber para onde ia? Pela fé. Ele estava vendo uma coisa que era invisível, ele estava esperando uma coisa que ninguém via, nem ele mesmo sabia o que era, e ele decidiu ir pela fé. Sabe que um tempo atrás o pastor Mário me contou uma história. O pastor Mário também esteve num deserto, ele esteve desempregado por 3 anos, estava com uma dificuldade financeira incrível. E ele disse que certo dia ele tinha R$5 só no bolso. E ele orou a Deus, ele disse que lembrou do Salmo 23, que dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele disse: Jesus, o texto diz que tu é meu pastor, nada vai me faltar. Então eu tenho R$5 aqui, eu me lembro daquela multiplicação de pães, e eu vou sair na rua, e tu pode pegar esses R$5 e fazer um milagre. Então ele disse que saiu pela porta. Quando ele passou pelo portão do apartamento, ele se encontrou com um pastor, que era amigo dele, e os dois ficaram assustados, né? Ué, mas o que está fazendo aqui? E ele também: o que está fazendo aqui? E o pastor aquele contou a seguinte história: Mário, eu sabia da tua situação difícil, e hoje de manhã, quando eu estava orando, Jesus disse que eu deveria te ajudar, e eu saí de casa, eu não sabia onde tu morava. Meus irmãos, ele saiu de casa, ele não sabia o endereço, ele não sabia onde Mário morava, e ele disse: eu saí de casa, disse: Jesus, então tu me leva até a casa do Mário. E ele saiu sem saber o endereço, ele andou por mais de 1 quilômetro, um homem idoso, e naquele dia ele fez uma oferta que era maior do que um salário mínimo para o pastor Mário. E irmãos, o pastor Mário saiu da porta exatamente no momento em que aquele pastor estava passando pela frente. Milagre! Jesus faz milagres, e hoje é o dia de você e eu nos lembrarmos dos milagres, e eu queria, meus irmãos, que nós olhássemos para esses homens que estão perto de nós, mas que nós nos lembrássemos do que o texto bíblico fala para nós sobre milagres, que você se lembrasse de Abraão e de Moisés, o que eles viveram. Interessante que em Romanos 4:17, fala mais alguma coisa sobre Abraão. Diz assim: como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem.
Então eu queria que você lembrasse quem é o Deus que você serve. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que o Deus que nós servimos, Ele é que fez as coisas surgirem de onde não existia nada. Como diz o texto, Ele traz à existência as coisas que não existem. Ele pode fazer surgir na tua vida aquilo que não tem de onde aparecer. Ele é Deus, Ele é Deus. E, meus irmãos, olhando para esses textos, eu acabei pulando um texto importante, o texto de Hebreus 11, 27, que diz o seguinte: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Irmãos, eu fiquei pensando, Moisés, ele não teve medo, e o texto explica por quê. Porque ele era o cara que andava como quem via quem é invisível. Eu fiquei pensando, as pessoas me perguntando, Moisés, está olhando para quê, Moisés? Para onde tu está olhando, Moisés? E ele andava com aquele olhar de quem via o que é invisível. Irmãos, esse deve ser o nosso olhar. Nós somos aqueles que servimos o Deus de Abraão e de Moisés. Nós precisamos andar como aqueles que veem aquele que é invisível. As pessoas precisam perguntar para nós: o que está olhando, Eduardo? Para onde está olhando? Eu estou vendo o que é invisível, eu vejo o que é invisível. Então, meus irmãos, nós precisamos lembrar que o Deus de Abraão e de Moisés, Ele era invisível, e Ele era aquele que vivifica os mortos, que ressuscita os mortos, e que traz à existência aquilo que não existe. Ele faz aparecer, Ele fez o universo todo aparecer do nada. O que Ele não pode fazer pela tua vida, pela nossa vida? Nós precisamos crer nesse Deus, Deus de milagres, Deus de milagres. Certa vez eu estava num projeto de evangelismo com uma irmã, e nós batemos na casa de uma senhora, e ela veio falar com a gente, e para resumir a nossa conversa, ela disse: eu sofro dores crônicas na minha coluna, eu não consigo aguentar durante o dia, eu fico desejando ir para a cama, e quando à noite eu vou para a cama, eu não consigo dormir, muitas dores, a minha vida está muito difícil. E aí eu disse: nós vamos orar por você. E ela disse: se vocês orarem por mim, e alguma coisa acontecer, eu vou passar a seguir esse Jesus de vocês, e não abro, e não vou parar mais. E aí nós oramos, eu disse: olha, ele pode. Eu orei por ela, nós oramos por ela, e aí na semana seguinte nós voltamos lá, batemos, e aí ela veio sorrindo, e disse: vocês sabem o que me aconteceu? Não sinto mais nada. Meus irmãos, Jesus faz milagres, Ele é o Deus de milagres, Ele pode fazer e Ele faz, e nós precisamos lembrar disso. Jesus pode o que nós não conseguimos imaginar. Ele é poderoso para não só fazer curas, mas para nos dar a provisão, para nos dar o livramento. Interessante que eu estava me lembrando também do milagre que eu já contei aqui algumas vezes. Em 2011 eu tive um acidente de moto, minha perna ficou com uma sequela grave, foi uma fratura exposta na tíbia, e eu tive que fazer 2 cirurgias, tive que colocar uns metais que permanecem comigo até hoje, e por 7 anos eu tive dores crônicas na perna, mancava, doía, dificuldade, e em 2018, 7 anos depois, eu descobri então que eu tinha uma pseudoartrose, que significa que o osso não tinha se unido, não tinha se calcificado. Então, foi proposta uma nova cirurgia, foi feita em outubro de 2018, uma nova cirurgia, um tempo de deserto de novo, um pós-operatório difícil, tirei enxerto do quadril para pôr lá e etc. E depois comecei a fazer acompanhamento, então, com exames. Lá em janeiro, 3 meses depois, fiz lá um exame, e um novo exame, depois de vários, e ainda permanecia separado do meu osso. Bateu um desânimo, uma dificuldade, um deserto, e eu fui orar, e Jesus me disse uma coisa naquela oração. Ele disse: tu não te lembra que eu te prometi que essa cirurgia ia ser o fim da história, ia ser o fim do deserto? E eu disse: me lembro. E ele disse: então confia, então acredita. E eu me levantei acreditando que Jesus estava fazendo. Irmãos, no outro dia,
eu já estava sentindo a perna bem diferente. E esse processo de melhoria começou a acontecer do nada, e veio acontecendo, e veio acontecendo, e veio acontecendo. Interessante que eu fiz um exame uns meses depois, vários meses depois, e o médico disse taxativamente: teu osso está separado, e dificilmente ele vai voltar ao normal. Só que como que eu estou me sentindo melhor? Como que as coisas estão mudando? É o sobrenatural de Jesus. E interessante que lá em novembro, eu fui fazer um exame, e nesse exame, nessa época, eu já estava fazendo corridas, já estava conseguindo correr 5 quilômetros aproximadamente, e não sentia nada mais. E interessante que eu cheguei lá, pedi para uma médica para fazer esse exame, e ela perguntou: mas por que tu veio fazer o exame? Porque eu estou me sentindo melhor, cada vez melhor. Vamos ver o teu exame anterior aqui. Ela olha o exame anterior e diz: por que tu veio mesmo aqui? Eu disse: porque eu estou me sentindo melhor. Como assim tu está te sentindo melhor? Eu disse: olha, porque eu tenho corrido, e essa semana eu corri 5,5 km e não sinto mais nada. E ela disse: é sério, mas é muito exótico isso, tu está correndo com uma perna assim? Eu disse: estou correndo e não sinto nada. Ah, então deve ter colado, as coisas colam assim, né? Sabe como é que é, né? Então vamos tirar, vamos fazer o raio-x e tal. Quando volta o raio-x, adivinha? Estava separado ainda. E ela não sabia muito o que dizer e tudo mais, e etc. E fim da conversa. Jesus faz milagres. O sujeito com o osso separado, ultimamente, a corrida que eu alcancei maior distância foi 10 km. Eu consegui correr 10 km com o osso da perna separado. Como que é isso? Jesus é um Deus de milagres. Meu deserto está terminado de maneira sobrenatural e o Senhor é responsável por isso. Amém? Amém? Precisamos lembrar, Jesus é o Deus de milagres. Agora, irmãos, quero me lembrar desse Moisés que nós falamos ali. O texto diz exatamente isso, o texto de Êxodo 16:4, que choveu pão do céu, o maná que a gente conhece, que parecia uma geada, mas o texto diz que choveu o pão do céu. Será que a gente não consegue, a gente precisa acreditar que Jesus pode fazer chover pão do céu? Se eu estou em João 6,32, Jesus disse: em verdade, lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. E depois ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Jesus é o pão que desceu do céu. Olha para Ele, fala com Ele. Ele pode fazer mais do que você pode imaginar. Ele é o Deus de milagres. Ele é a luz do mundo. Ele disse em João capítulo 8, Jesus, Ele é a luz do mundo. E irmãos, certa vez o pastor Joel estava pregando, e ele falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele disse: se você pegar uma lanterna e você acender e você colocar ela na frente dos teus olhos, você pode ir para qualquer lugar. Se você tiver essa lanterna, essa luz bem na frente dos seus olhos, você pode ir para qualquer lugar, mais escuro que seja. Você não vai se sentir em trevas, você não vai ver as trevas. Por quê? Porque você está olhando para a luz. Então nesse tempo, irmãos, é tempo de você olhar para Jesus, a luz do mundo, o pão que desceu do céu. É tempo de nós olharmos para Ele, o Deus que faz milagres, o Deus que faz chover pão do céu, que separa o mar, que traz o que não existe a existir. Você precisa olhar para Jesus, aceita o convite, olha para cima. Esse é o tempo de você olhar para o Senhor, olhar para Jesus. Mantém a tua visão em Jesus. Se lembra dos milagres que Ele já fez na tua vida, que Ele já fez na minha vida, que Ele já fez na vida de Abraão, de Moisés e de tantos outros homens. Eu vou convidar o pessoal da música, da banda, para vir tocar uma música com a gente. E eu quero te lembrar de um texto que eu já tinha lido em Hebreus 11, que diz sobre Moisés: permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Irmãos, eu quero agora me lembrar de Josué. Meus irmãos, Josué, ele também viu as águas se abrirem, o Jordão se abrir para eles passarem, e passaram a seco. Irmãos, Josué viu muralhas gigantes caírem simplesmente no grito, no toque de trombetas e no grito. Ele viu muralhas caírem pela mão de Deus, Josué. Mas Josué também viu uma outra coisa. O texto de Josué, capítulo 10, 12 até 14, diz claramente que durante uma batalha,
Josué e todo o povo viram o sol e a lua pararem. O sol e a lua pararem. Ô Eduardo, tu já estudou física? Não foi a Terra que parou? Pode ser. Pois é, mas a Terra parar, e a gravidade, e a energia cinética, são muitas variáveis, Eduardo, para tomar conta. Pois é, nós estamos falando sobre Deus, nós estamos falando sobre o Deus que criou todas as coisas, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que faz milagres, e Ele deve ter parado o universo inteiro, porque Ele pode, Ele é o grande eu sou. Interessante que quando Moisés, aquele Moisés que andava como se visse a Deus, aquele Moisés, ele teve uma conversa com Deus lá no começo do ministério dele, e naquela conversa ele fez uma pergunta: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e eles disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que eu lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Diz para eles que eu simplesmente sou. Eu sou o grande eu sou. Meus irmãos, o Deus de Abraão e de Moisés me enviou aqui hoje. O Deus de Abraão e Moisés me enviou aqui hoje para dizer para vocês, para dizer para todos vocês que Ele é o grande eu sou, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Moisés, o pão que desceu do céu, a luz do mundo. Ele me mandou aqui hoje para dizer, fala para eles que eu sou o grande eu sou. Então eu queria agora te convidar a você se lembrar disso, a você cantar isso, a você celebrar isso, a você exaltar o nome dele e colocar tua confiança no Deus que faz milagres. Nós vamos agora cantar uma música que diz isso, o grande eu sou, que pode todas as coisas. O Senhor é o nosso Deus, o grande eu sou. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou. Olhe para Ele, o grande eu sou. Jesus é o mesmo que esteve com Moisés e com Abraão, é o grande eu sou. O texto de Hebreus fala no versículo 3, que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, da onde não tem solução, da onde não tem onde aparecer, da onde não tem acontecer. Deus pode fazer surgir coisas do invisível. Interessante, irmãos, que Abraão, lá naquele monte, quando estava para matar o seu filho, ele viu aparecer um cordeiro do nada, uma ovelha do nada, para que fosse sacrificada. Deus faz as coisas aparecerem do nada, meus irmãos. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar nos milagres. Jesus, Ele pode todas as coisas. Em Hebreus 11, versículo 11 e 12, fala sobre Abraão também, que eles conseguiram esperar e confiar. E o texto interessante que diz
que Abraão estava praticamente morto. Ele era tão idoso que o texto diz, ele estava praticamente morto, e Sara era estéril. Ela era estéril e idosa, e eles acreditaram que Jesus podia fazer surgir um filho, e eles tiveram um filho pela fé. É isso que Deus diz, e que depois ele se tornou o pai da fé, que ele se tornou o pai de muitas gerações de pessoas que criam nos milagres. Então, Jesus é o Deus dos pais de vocês, que creem em Deus, que creem em Jesus, e Ele mandou, eu vim dizer para vocês, Ele é o mesmo Deus eu sou, Ele é o mesmo Deus eu sou, que veio para dizer que podemos olhar para Ele. Você não precisa ter medo do que está por vir, ou do que você está vivendo. Não tenha medo, olhe para Ele, olhe para a luz, e você não vai ver mais trevas. Lembre de quem Ele é, lembre dos milagres, lembre do Senhor. Abraão, diz o texto de Romanos 4,18, esperando contra a esperança, ele creu que viria a ser pai de muitas nações. Esperando contra a esperança. Se tudo diz não vai dar, se as pessoas dizem está ruim, vai tudo se perder, você não acredita nisso, você crê contra as coisas visíveis, você crê no invisível, você crê naquilo que Deus disser para você. Espere contra a esperança, espere contra o que dizem, fale com Jesus e creia no que Ele diz. Em Romanos 4,17, eu tinha lido o 18, no 17 versículo anterior diz assim, como está escrito, o constituí pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, como a gente tinha lido. Então você não precisa ficar com medo, você precisa se lembrar dos milagres, você precisa se lembrar dos milagres, você precisa se lembrar que Deus pode parar o sol, Ele pode parar o universo, Ele criou todas as coisas, Ele faz surgir de onde você menos espera. Lembre-se dos milagres, lembre do Deus dos teus pais, Abraão, Moisés, Isaac. Lembre-se de Jesus, lembre-se do que Ele pode fazer, lembre-se dos milagres que Ele já fez na tua vida, do que Ele já fez na minha, na vida daqueles que estão à tua volta. Lembre-se dos milagres. O deserto é um momento de você olhar para cima e você se lembrar dos milagres. E eu queria que agora a gente terminasse esse tempo cantando uma música que diz que o meu Deus é Deus de milagres, que Ele é um caminho no deserto, Ele é um caminho no deserto, e que Ele é a luz para aqueles que estão na escuridão. Ele é a luz na escuridão. Que a gente possa cantar isso com todo o nosso coração, dizendo: Jesus, eu creio que Tu é Deus dos milagres, eu creio que Tu pode me dar o que eu preciso, de maneira que ninguém esperava. Eu creio em Ti, Senhor, eu vou esperar por Ti, Senhor. Meus olhos estarão na Tua luz. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Nós cremos, Senhor. operando milagres. Tu estás aqui trabalhando no nosso milagre, Te Senhor. adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Nós cremos nos milagres, Meu Jesus. Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Cura, Senhor, precisamos da Tua graça, do Teu milagre, Senhor. Te adorarei,
as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. Senhor Jesus, nós cremos que Tu é o mesmo. Nós cremos que Tu é o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, que Tu é o Jesus que ressuscitou os mortos, que fez pessoas caminharem sobre as águas, que Tu é o Jesus que cura, que restaura, que faz surgir de onde não existe, Senhor, coisas grandes, coisas que nós nem conhecemos, coisas que não compreendemos. Então, Senhor, cremos no Teu poder e pedimos, Senhor, que Tu esteja com a gente nesse deserto, Pai. Queremos, Senhor, hoje nos comprometemos a olharmos para Ti, Senhor, a olharmos para a luz, Pai, a olharmos, Senhor, para a Tua direção, olharmos para cima, colocando nossa esperança em Ti, Senhor. Queremos andar como Moisés, Pai, olhando, Senhor, como quem vê o invisível, como quem vê aquilo, Senhor, que não pode ser visto pela mente humana. Que no nome de Jesus, Pai, Tu esteja visitando cada um que está enfermo, cada um que está, Senhor, com dificuldade financeira, e que cada um deles, Senhor, possa, pela Tua palavra, Senhor, pela confiança em Ti, ver, Senhor, que Tu é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, e que pode todas as coisas, e que no tempo certo virá no socorro daqueles que Te buscam, daqueles que creem em Ti, daqueles que esperam por Ti. Então nos ajuda a esperar, Senhor, nos ajuda a confiar, Senhor, como Abraão, Senhor, como Moisés, queremos confiar em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por nos falar, nos lembrar, Senhor, dos Teus milagres. Continua nos lembrando, Senhor. Queremos também ajudar outras pessoas a conhecerem os Teus milagres, a se lembrarem e a viverem a Tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça. Obrigado, Espírito Santo, por nos encher da esperança que vem da Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Amém.